Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, nessa noite de domingo, Dia das Mães, dia 9 de maio de 2021, para mais uma live na companhia de todos. Como já de costume, como já é tradicional nas nossas lives, eu vou iniciar cumprimentando a todos. Deixa eu cumprimentar algumas pessoas em particular, que eu vou achar aqui no chat. A Rosana Natividade, muito boa noite. Gostei da foto, bastante energia positiva. Deixa eu ver aqui se eu acho mais pessoas. A Cleusa Borba dos Santos, boa noite, de Curitiba, no ar. Feliz Dia das Mães, Eliette. A Eliette está no banho, daqui a pouquinho ela já vai estar aqui. Deixa eu ver mais pessoas aqui. A Tuca Cavalcante, boa noite, família Viana, feliz Dia das Mães, Eliette, gratidão. Hoje eu estive na casa da minha mãe, passei o dia lá e retornei, acho que foi 7 horas já para preparar os detalhes finais da live. E aqui estamos. Deixa eu ver aqui mais pessoas também. A Cleonice Oliveira, boa noite. A Nilva Rossi, boa noite. Acabou a live do Luciano agora, não estava acompanhando. Eu estava aqui concentrado na live, eu nem observei. Deixa eu ver aqui também. A Vilma Rocha, boa noite, Demis e família, linda e abençoada, de Americana, São Paulo, aqui do interior de São Paulo também, que eu também sou do interior. A propósito, também sou do interior de São Paulo, né? Eu resido no interior de São Paulo. A Vera Lúcio de Freitas Cardoso, muito boa noite, com palminhas e tudo, muito bom. Vamos lá. O Túlio Vieira, boa noite a todos. Aqui, deixa eu ver se eu acho mais pessoas também. O Loeri Rorig, boa noite para todos, gratidão por todos o ensinamento, Demis. A gratidão é minha, estar aqui, auxiliando, podendo ser um guia. Aliás, todos nós podemos ser guias nessa fase de transição, é importantíssimo. Todos nós podemos desempenhar um papel importante para auxiliar o próximo e a nós mesmos. Então, eu vou até falar um pouquinho mais a respeito disso daqui a pouco. A Maria Castro, boa noite a todas as mães. Exatamente, e a mãe natureza, Gaia também, né? Que está gerando um novo filho, está no processo de gestação. Tomara que o parto seja natural. Não vamos querer uma cesariana, né? Mas dependendo das circunstâncias, o parto virá de qualquer forma, né? Que seja por cesariana da nova humanidade. Ela vai vir de qualquer maneira. Deixa eu ver aqui também. A Regina Alves. Boa noite, Marlana. Deve estar cumprimentando a Marlana, que está aqui auxiliando na administração da live, do chat, né? Do nosso chat. Deixa eu ver aqui também a Patrícia Mansur Aim. Boa noite. De Araruama, Rio de Janeiro, um abraço fraterno para os nossos amigos cariocas de todos os 4 cantos do Brasil e também do mundo. Um abraço também para os nossos amigos portugueses que acompanham as nossas lives, europeus e dos Estados Unidos, né? De todo o mundo. Deixa eu ver aqui o pessoal do Nordeste. A Ana Maria da Silva, boa noite, de Caruaru, Pernambuco. Um abraço aí também para os nossos amigos nordestinos que acompanham as nossas lives, amigos também de Minas Gerais, o Francisco Feitosa aqui, boa noite, de São Lourenço, Minas Gerais, um abraço fraterno também para os nossos amigos mineiros, ok, meus amigos? Aqui uma mensagem aqui do amparo, acolhimento, paz, harmonia, abundância de alegria de viver, trabalho, amparo, acolhimento, amor, luz da espiritualidade superior, preencha cada pessoa da live. Muito boas palavras, excelentes palavras. Assino embaixo, muito bom mesmo. Energia positiva, fantástico, é isso que nós precisamos, mais do que nunca, né? Deixa eu ver aqui também, a Lúcia Mello, boa noite, Guarujá, São Paulo, litoral de São Paulo. Há muito tempo atrás estive no Guarujá, um lugar muito bonito mesmo, de fato, né? Muito bonito mesmo.
O pessoal de Belo Horizonte aqui, Aldemir Campos, Belo Horizonte, Minas Gerais, ele fazendo uma propaganda dele também. Tá bom, tá valendo. O Carlos Mendoga, boa noite, de Minas Gerais. Então, gratidão pela presença de todos. Nós vamos iniciar aqui com a segunda parte, que é do tema proposto da live, que começou ontem, e nós vamos dar continuidade hoje, que é Gaia e os Guardiões. Esse é o tema da live, e hoje é a segunda parte. Então, Gaia e os Guardiões, parte 2. Tá parecendo até coisa de filme. E é bom mesmo, porque, na verdade, nós temos que trabalhar o nosso imaginário, a nossa consciência. Então, a nossa percepção de realidade, ela tem que ser modificada, porque o ser humano precisa se adaptar para o mundo de quinta dimensão, de quinta densidade. Então, o nosso imaginário, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser modificado, ele tem que estar adaptado à realidade de quinta densidade. Então, conhecimento é importante, principalmente com relação aos dados. Porque, queira ou não, nós temos o nosso cordão umbilical, cordão umbilical de consciência ligado às coisas da terceira densidade. Nós temos que cortar esse cordão umbilical e enxergarmos o mundo, mesmo estando na terceira densidade, como se nós já estivéssemos na quinta dimensão. Não é fácil, mas, porém, não é impossível. É totalmente possível. Então, aonde está o seu coração, está a sua verdade. E aonde está a sua verdade, está a sua realidade. Então, nós construímos a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Nós somos os nossos salvadores. Então, os nossos irmãos galácticos estão aqui nos auxiliando para o despertar da consciência. Vocês estão compreendendo? Eles estão limpando a bagunça, mas quem vai abrir a chave, quem vai realmente se libertar, somos nós mesmos. Nós vamos ser os nossos libertadores. Nós temos todo o poder, toda a condição para isso. Nós somos poderosos. Nós não devemos esquecer disso jamais. Os escuros sabem do seu poder. Então, eles usam a energia negativa e, através da energia negativa, eles construíram esse mundo trevoso. Então, é a mesma energia, só que a energia agora positiva é que vai alterar, que vai modificar esse mundo. Então, a energia das pessoas muda a realidade. Os escuros sabem muito bem disso. E eles utilizam isso há muito tempo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou estar aqui, mostrar um caso para vocês, já iniciando um exemplo, já iniciando a live, a respeito do Jack Pearson, que é um dos fundadores da NASA, Jack Pearson, e o L. Ron Hubbard. Tá? Esses dois aí, isso é uma informação do Serviço Secreto Espacial, eles fazem trabalhos místicos, coisa pesada mesmo, tá? São os trabalhos de Babalon. Trabalhos, vou repetindo, trabalhos de Babalon, para invocar criaturas espirituais negativas. E no meio desse ritual aparece um reptiliano. Então eles fazem um ritual, é um ritual aparentemente mágico, mas na verdade eles estão transferindo energia, estão mandando energia para esses seres negativos, e esses seres negativos acabam se manifestando diante deles. Até vou aqui tentar compartilhar tela para mostrar alguma coisa assim, para vocês terem uma noção melhor do assunto. Deixa eu pegar aqui. Nós temos muita coisa aberta. Muita coisa aberta. Deixa eu fechar aqui, senão vai dar problema. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Pronto. Deixa eu ver aqui. Esse aqui já é outra coisa. Gaia e os Guardiões. Ok? Então eles fazem esses rituais nefastos e eles invocam seres das trevas, tá? Seres das trevas para conduzir, para canalizar energia negativa,
tá? Energia negativa. E deixa eu ver aqui os guardiões. Ah, tá. Eu acho que eu sei qual que é o erro aqui. Que a pasta está errada. Calma aí que a gente vai chegar lá. Que tem 2 pastas guardiões. Pronto. Pode ser esse aqui. Pode ser esse. Pronto. Fica melhor ainda. Então, no meio dessa reunião, eles acabam invocando um ser reptiliano, né? Acabam invocando um ser reptiliano que aparece no meio da sessão. Então, tanto o Jack Pearson e o L.L. Ron Hubbard, tá? Na cerimônia eles fazem em latitudes especiais, né? Tem que ser um local especial, bem que marca o globo como se fosse um pincel. Então eles criam uma energia negativa tão forte que eles conseguem marcar o globo, o planeta, como se fosse um pincel. Então os Dracos, na verdade, eles vieram aqui através desses rituais. Através desses rituais, eles se manifestam. Através desses rituais nefastos, eles foram invocados pelos seres humanos para se fazerem presentes aqui na Terra. Então, pessoas ambiciosas, em busca de poder, isso há milhares, centenas de milhares de anos atrás, porque a civilização da Terra, ela já foi constituída várias vezes, foi destruída também por causa de cataclismos e outras coisas mais. Ela se extinguiu e ressurgiu várias vezes. E quem realmente convidou os Dracos, os reptilianos, para se fazerem presentes aqui no nosso planeta, foi o próprio ser humano. Veja que o livre-arbítrio sempre manda, sempre manda. Então, uma energia negativa de pessoas ambiciosas, com cobiça, trouxe o mal para o planeta. Da mesma forma, a energia positiva pode modificar completamente esse quadro. Então, quando você faz meditação, quando você pratica o serviço aos outros, não o serviço a si mesmo, porque o serviço a si mesmo é a base do satanismo, é a base dos escuros. Então, nós temos que servir aos outros, servir ao próximo. Serviço aos outros é fundamental, e não serviço a si mesmo. A máxima, principalmente da Golden Dawn, do Alex Crowley, né, era: faça a sua vontade. Só que assim, o desejo de você servir a si mesmo, por mais grande que seja, jamais será ultrapassado pelo desejo dos Dracos e reptilianos de servirem a si mesmos. Então, em competição, em matéria de competição de serviço a si mesmos, eles sempre vão levar vantagem sobre o ser humano. Vocês estão entendendo? Então, ninguém pode ter mais vontade de servir a si mesmo do que os Dracos e os reptilianos. Então, todo ser humano que está servindo a si mesmo, na realidade, está servindo aos reptilianos e aos Dracos. Porque os alemães, eles queriam levar vantagem sobre nós, eles queriam fazer um serviço a si mesmos. Lá no passado, quando eles construíram a espaçonave Hannibal, a Vril, a Sociedade Vril, a Sociedade Thule, a Sociedade do Sol Negro Central, eles acreditavam que estavam levando vantagem, mas na verdade eles estavam se submetendo ao domínio dos Dracos reptilianos. Então, se você quer liberdade, se você quer ser livre de fato e de direito, você tem que aprender a praticar o serviço aos outros. Nós temos que entender, despertar da consciência é a compreensão, é o entendimento que o nosso bem-estar só vai ser alcançado de forma plena quando através dos outros, então pelo bem-estar dos outros. Então não tem como eu ficar numa boa, de fato, espiritualmente elevado, ter felicidade, se o próximo não está compartilhando do mesmo sentimento. Então a felicidade dos outros são a minha felicidade. A nossa felicidade depende do bem-estar e da felicidade do próximo.
Isso tem que ficar muito claro em nossas mentes. Então, o ICC ele está muito ferido, ele está retalhando todos os membros que fazem parte do conglomerado corporativo interplanetário do Serviço Secreto Espacial. Então, eles estão oprimindo porque o Sigmund e outros denunciantes da aliança estavam infiltrando agentes, então existem agentes duplos tanto na aliança, por parte da aliança, quanto escuros também infiltrados, né, e vice-versa. Então, existem agentes da aliança infiltrados no Serviço Secreto Espacial, e existem também agentes do Serviço Secreto Espacial infiltrados na aliança, que são denominados de agentes duplos. E eles estão retalhando, eles estão perseguindo esses informantes. Porque assim, quando você está perdendo, quando você está enfraquecido, mais opressor você se torna. Haja visto o que ocorreu no segundo confronto mundial. As maiores catástrofes, as maiores tragédias ocorreram bem no finalzinho do confronto. Então, quando um ser do mal ele está acuado, ele tende a agir de forma mais opressora ainda. Aumenta a opressão, a retaliação, a perseguição. Então nós temos que permanecer fortes. Esta é a mensagem. Devemos permanecer fortes, porque através da nossa energia nós podemos e temos toda a capacidade de alterar esse quadro. Depende unicamente de nós. Então mudar a nossa vibração. Porque infelizmente tem muitas pessoas que têm ainda o seu cordão umbilical ligado às coisas da terceira densidade. Você fala, mas como assim, Demis? Como que funciona isso na prática? É que tem pessoas que querem somente as benesses, né? No caso, vamos supor, dá uma suposição, contanto que eu tenha algum ganho financeiro, né, da Gessara Nessara, e eu tenha a cama Med-Bed, para mim tá tudo bem, eu permaneço na terceira dimensão. Então, existem pessoas que têm esse pensamento, e isso não deve existir. Nós não devemos nos conformar com sobras. Vocês entenderam? Quando eu falo dessa negociação que eles querem, de repente, impor algo que não seja o ideal, é por causa de nós. É porque a nossa energia permite que esse tipo de proposta exista, como eu falei na última live. Então, nós temos que mudar o nosso pensamento. Nós temos que pensar grande, porque nós somos seres com potencial enorme, grandioso, acima, olha, veja só, em matéria de potencial, nós temos mais potencial que os pleiadianos, que os arcturianos, que estão na quinta dimensão. Então, nosso potencial é tremendo. Nós não podemos desperdiçar, não nos é permitido desperdiçar esse potencial. Nós não podemos errar mais, nós temos que nos concentrar e focar no que é importante de verdade. Eu vou agora começar aqui a falar sobre o nosso amigo poderosíssimo, que é um verdadeiro titã das profundezas da Terra. O verdadeiro, ele é praticamente, literalmente é o filho de Gaia, que é o nosso amigo aqui, está aqui, que é o Dreada, tá? Literalmente filho de Gaia. Ele se alimenta da energia da Terra. Ele é um ser titânico, colossal, protetor do nosso planeta. E o Randy Clemmer, ele teve a oportunidade, eu já apresentei o Randy Clemmer, deixa eu ver se eu represento ele novamente para vocês. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo achar a fotinha, tá aqui, o Randy Clemmer. Ele teve a oportunidade de estar cara a cara com o Dreada numa experiência realmente incrível, extraordinária, que eu vou compartilhar com vocês todos os detalhes dessas informações, que são maravilhosas. Deixa eu só me situar aqui um pouquinho, né? Pronto, já achei. Eu já tinha separado a página também, deixa eu só confirmar aqui. Você está compartilhando tela. O Randy Clemmer, ele fala sobre os bolsões do mundo intraterreno. A maioria dos planetas, ele explica, né, que a maioria dos planetas
tem atividade magnética e derretimento de rochas sobre a superfície. Com o tempo, formam-se bolsões. É um fenômeno universal. A maioria dos planetas tem energia magnética e o derretimento das rochas sobre a superfície. Vocês entenderam? Então, o derretimento, a força magnética, mais o derretimento de rochas com o passar do tempo, forma esses bolsões intraterrenos, no interior, nas entranhas da Terra, né? E com o tempo são criados bolsos, os bolsões, que formam os bolsões, maiores até do que o estado de São Paulo. Então existem bolsões gigantescos. Alguns pequenos, alguns do tamanho de um estádio de futebol, e outros do tamanho do estado de São Paulo. Então existem milhares de bolsões, tá? Não é centenas, são milhares de bolsões no interior da Terra, e entre eles, que separa esses bolsões, magma e petróleo, tá ok? Entre que separa, que divide um bolsão do outro. E eles são protegidos, eles permanecem intactos por milhões de anos, sem influência de catástrofes, porque é um local completamente seguro. Vocês estão entendendo, meus queridos? Então, ele é a prova de furacões, ele é a prova de tornados, de terremotos, ele está abaixo das placas tectônicas, então é um local muito protegido. O mundo intraterreno ele consegue sobreviver até a queda de meteoritos, de meteoros gigantes, que seriam catastróficos aqui na superfície. No entanto, no interior da Terra, permanece intacto. Então, é o local mais protegido. É por isso que é um ambiente fantástico para a vida prosperar, porque a vida ela consegue se desenvolver de forma que não é interrompida por fenômenos, por catástrofes, fenômenos naturais, coisas do tipo. Então, é o lugar perfeito para a vida prosperar, no interior dos planetas. Existem vários ambientes diferentes nesses bolsões. Alguns ambientes têm oxigênio, são a base de oxigênio, né, como aqui na superfície, uns são bem parecidos com a atmosfera da superfície, outros são a base de amônia, dióxido de carbono. Então, a composição do ar é diferente nos diferentes tipos de bolsões do mundo intraterreno. Então, cada bolsão tem a sua própria fauna e a sua própria flora e seres característicos. Então, os seres que você encontra no bolsão não são exatamente os mesmos seres que você vai encontrar num outro bolsão. Então, tanto a fauna, a flora, os animais, os vegetais, até a composição do ar difere completamente, entendeu? E são chamados de favos de mel. É como se fossem favos de mel. Vocês que já viram favos de mel, né, tem várias repartições, então cada repartição seria um bolsão. Só que no favo de mel, a separação é tudo igual, né, gente? É mais ou menos, são todos iguais. Agora, os bolsões, eles têm tamanhos, diâmetros completamente diferentes, né? Não é proporcional, mas é apenas um exemplo para vocês compreenderem. E existem os monstros, que ele fala, colossais, os titãs, que são os denominados titãs da mitologia. Na mitologia, nós conhecemos principalmente na mitologia grega, fala a respeito dos titãs. Não sei se eu vou ter aqui uma imagem de um titã, eu tinha colocado aqui, mas acho que não está. Deixa eu voltar aqui. Então, existem os titãs, né? Os titãs que são seres colossais, que foram retratados na mitologia. E existe nesse local, né, também existe, além da mitologia grega, existem várias culturas que falam de seres gigantes. No próprio Japão, né, tem o Godzilla, né, gente? Um Godzilla gigantesco, colossal, e monstros titânicos de várias culturas, de vários povos diferentes do planeta, né? Então isso é muito comum nas culturas.
Então, o Dreada, deixa eu mostrar aqui para vocês a foto do Dreada, apesar que já está aqui no, no painel, né? O painel já está falando a respeito dele. Deixa eu pegar aqui os titãs. Achei, aqui a imagem dos titãs da Grécia Antiga, que eram seres colossais, né? Que eram retratados na cultura grega. E o nosso amigo Dreada, tá aqui ele, né? Nosso amigo Dreada. Você pode ver que é o ser Cachos. É Drear, né, Liette, em inglês, né? É Drear que fala, né? Dread, né? Dread em inglês, que significa cacho, ser cachos, porque ele tem cachos gigantescos. Esse ser aí, o Dreada, ele vive nos bolsões profundos do planeta Terra. Então existem aqueles bolsões mais profundos que ficam próximos do núcleo do planeta. O núcleo do planeta, ele é formado por plasma, eletroplasmático, de plasma. Só que ele é um plasma sólido, né, gente? Bem sólido, bem forte. Esse é o núcleo, porque eles falam que o núcleo do planeta é de ferro fundido, né, gente? E nada disso. O núcleo da Terra é formado por plasma. E bem próximo do núcleo da Terra vive este ser aqui colossal, que é o Dreada. Cachos, não? Temor. É temor? Eu pensei que era Cachos, mas eles falaram como ser Cachos. Foi a tradução, foi essa. A tradução ficou como ser Cachos. É que a gente pega do inglês, às vezes tem alguma interpretação que pode ficar, mas não sei se é Cachos, Leti. Aqui no Google tá temor. É, temor. Vamos ver, tudo bem. Vamos lá, depois a gente confere. Aliás, ele não tem nome oficial também, é só um apelido. Dread é só um apelido, não tem nenhum nome oficial. Nós sabemos que ele é filho de Gaia. Então, ele vive no interior da Terra, ele tem de 71 a 91 metros de altura. Seria do tamanho de uma torre, né, Leti? Essas torres de alta tensão, gigantes, né? Aquelas grandes torres. Tamanho de uma grande torre de um prédio não muito grande, né? 91 metros, tamanho de um prédio. Esse é o Dreada, tá? 91 metros. 71 a 91 metros de altura. Com uma consciência que desafia a nossa compreensão. Esse ser, ele tem uma consciência fantástica, ele é um ser inteligente, tá? Apesar de ser denominado de monstro, ele é um ser completamente inteligente e compassivo. É um ser totalmente benevolente, tá, meus amigos? O cabelo, né, os cachos desse ser Dreada, agora que já apelidou ele, vai ficar assim mesmo, né, gente? Ele tem 60 metros, chega o cabelo dele, a gente vai até lá embaixo, os cachos, tá? 60 metros e pesa aproximadamente 20 toneladas. Só os cachos dele, cada cacho dele é 20 toneladas. É um ser colossal. Então ele tem mais de... O peso dessa criatura é mais de 1.000, né? Parece que é 5.000 toneladas. 5.000 toneladas. O King Kong perde feio para ele, gente. É estilo Godzilla, gigantesco, colossal, que pode chicotear pelo ar o cabelo. Pode fazer assim e chicotear no ar o cabelo dele. O cabelo poderia derrubar um avião, né? E é muito comprido. Então, poderia derrubar um avião, um helicóptero com facilidade, tá? Ou qualquer coisa, um caça, ou qualquer coisa do gênero. O Dreada, ele é tão forte, ele é tão poderoso, porque ele é um ser colossal, que ele poderia facilmente esmagar um tanque, né? Pisar no tanque e esmagar um tanque de combate, né? Um carro de combate, qualquer coisa assim, ele destruiria com facilidade. Ele vive nos bolsões, como eu disse para vocês, nos bolsões mais profundos da Terra. Acima desses bolsões profundos, daqui a pouco eu vou falar para vocês a respeito de detalhes desse encontro do Randy Clemmer com o Dreada. Até tem aqui uma imagem que eu vou compartilhar com vocês, só para vocês terem uma ideia do tamanho dele. Isso foi retratado aqui, ó. Tá o Randy Clemmer aqui, ó, retratando ele. Olha o tamanho do Randy Clemmer em comparação ao ser Cachos. Olha o tamanho. Olha como ele é realmente gigantesco. Aqui dá para ter uma noção. Deixa eu ver se tá compartilhando tela legal, Lid. Tá tranquilo, né? Aquele pequenininho aqui. E olha o tamanho
do Dreada, que gigantesco, os cercachos, né? É, diferença tremenda. Abaixo, acima, esse bolsão mais profundo, existe a rede Ágata, Ágata, a rede Ágata. Essa região, né, que está acima dessa aqui. Né? Abaixo de Ágata é onde vive o Dreada. E acima desse bolsão profundo, onde reside esse ser colossal, existe a rede Ágata. E ele é um sistema de defesa de Gaia. Então, o Dreada é o sistema de defesa, eu preciso repetir isso daí, de Gaia, em situações extremas. Em situações extremas. Eles aparecem num tempo em que os animais e as plantas eram muito maiores. Então, no tempo onde as plantas e os animais eram muito maiores, esses seres apareceram. Então, eles são tão antigos quanto a Terra. Né? Eles são extremamente antigos, que é o período carbonífero. Nesse período, haviam insetos gigantes no planeta. Tá? Aqui tem alguns fósseis desses insetos gigantescos, tá ok? Deixa eu ver se eu acho aqui, não sei se eu tenho mais algum fóssil que eu deixei. Esse aqui é outro fóssil também, tá? De insetos gigantescos, tá? Que viveram nesse período aqui, que é o período carbonífero, do período paleozoica, né? Na era paleozoica, da era paleozoica. E esse ser Dreada gigantesco, ele sempre existiu em nosso planeta, tá? O conteúdo mineral era muito mais elevado, a atmosfera era muito mais espessa, por isso a radiação, né? E por causa dessa radiação havia o gigantismo do planeta. O ser, deixa eu colocar aqui na tela de novo, deixar maior aqui para vocês, pronto. Ele não tem um odor muito legal, tá? Ele tem um fedor bem forte, um odor bem forte mesmo. E ele respira, é um ser consciente, ele respira, tá? Tranquilo. E o Randy Clemmer, quando se deparou com ele, ele sentiu igual um rato correndo pela cozinha. Né, igual um ratinho correndo pela cozinha. E ele tentou fazer amizade e interagir com a criatura. Né? E ele chegou até a fazer carinho no Dreada. Né? Ele aceitou o carinho do Randy Clemmer. E havia também, ele não é único, tem pessoas que estão perguntando para mim se ele é um único, não, é uma comunidade de seres. Então existem vários seres como esse aqui, igual o Dreada, tá? E na rede Ágata residem os remanescentes da Atlântida, tá ok, meus amigos? E a rede Ágata seria seria o segundo bolsão, a rede de bolsões mais profundos do interior da Terra. Então, vamos supor o seguinte, Gaia utiliza esse ser, como que eles se alimentam? Até perguntaram para o Randy Clemmer, foi o Emery Smith que fez a entrevista, né, Leti? E perguntou como que eles se alimentam. Eles se alimentam através de tubos, e esses tubos, eles chegam até o plasma da Terra, então o plasma da Terra alimenta esses seres colossais. E eles são os guardiões do planeta para situações extremas. Vamos supor que alguém aqui na superfície comece a fazer uma bagunça muito grande, né? Ele ia tentar destruir o planeta de forma extensiva, de forma bruta, que realmente possa destruir o planeta de uma hora para outra. Gaia utiliza eles como se fossem anticorpos, né? São os anticorpos de Gaia. Então eles vão subir à superfície e vão intervir. Existe um bolsão, entre os bolsões, existem ligação entre eles através de um oceano que fica abaixo do nosso oceano. Então, abaixo existe um super oceano que é 3 vezes maior do que o oceano que nós conhecemos, foi identificado pelos cientistas, e existem ligações entre esses bolsões com
o mundo da superfície. Então, existe sim formas, Gaia também, já preparou formas desses seres subirem à superfície no caso de uma emergência extrema. Então, vamos supor que alguém vem aqui destruir o planeta, hostilizar o planeta, castigar o planeta de forma que ameace a fauna e a flora completamente do planeta Terra, até o interior da Terra também. Algo assim realmente terrível, algo bruto. Esse ser, ele vai ser designado por Gaia como um sistema, como fosse um sistema de proteção, como se fosse um sistema imunológico de Gaia. Gaia é um ser vivo, então ele é uma proteção, é o sistema imunológico de proteção de Gaia, ele vai intervir. Ele vai intervir na superfície, tentar conter, neutralizar esta ameaça. Eles sabiam que existia esse ser, um serviço secreto espacial, mas o Klemer ele foi comprovar a existência desses seres. Eles já tinham indícios muito fortes que ele existia. Depois eles comprovaram que o Dreada, esse ser colossal, existe mesmo no interior da Terra, tá, meus amigos? Então, para ele ter contato com o Dreada, o Randy Klemer, ele teve que fazer vários exercícios de meditação. Ele teve que se preparar, olha que interessante, né? Teve que fazer vários exercícios de meditação, ele teve que elevar a sua consciência para conseguir ter contato com esse ser. E ele não pôde levar qualquer tipo de arma. Olha só, mais esse detalhe. Ele não podia levar qualquer tipo de arma. Absolutamente nada. Nada. Foi uma operação super arriscada. Ele mesmo fala que ele teve muito medo, que ele ficou assim, foi uma experiência incrível na vida dele, que o marcou para sempre. Então ele ele fez meditação, chegou perto, né? Ele fez carinho nos cachos do Dreada, ele autorizou em pensamento, através de telepatia, não, você pode fazer carinho em mim, eu deixo, eu permito, e ele subiu nos cachos do Dreada, até próximo da sua cabeça, e começou a fazer carinho com ele, teve uma relação de amor, de amizade muito grande. Eu acho que o Serviço Secreto Espacial não devia ter feito isso, porque ele fala que depois disso ele começou a lembrar das vidas dele, gente. Ele começou a lembrar porque ele fez parte do programa de 20 anos, então ele começou a recuperar a sua consciência através desse contato, mas o Serviço Secreto Espacial queria muito saber da existência desse ser, mas tinha um outro motivo maior que levou eles a usarem o Randy Klemer para essa missão. Eles tinham outro propósito, outro objetivo nefasto. Depois o Randy Klemer acabou entendendo, né? Porque realmente eles queriam que ele chegasse próximo do Dreada, desse ser colossal. Então eles tinham um propósito não nada benevolente. Mas para o Randy Klemer foi maravilhoso. Para ele foi fantástico, porque ele conseguiu elevar a sua consciência. Então ele ficou muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Os Atlantes, eles são intraterrenos. Então os remanescentes da Atlântida, eles têm uma espécie... Agora falar um pouquinho sobre os remanescentes da Atlântida aqui, deixa eu colocar na tela para vocês. Muito bem. Deixa eu ver aqui, tá tudo certo? Tudo certo. Maravilha. Aqui os remanescentes da Atlântida. Eles têm uma espécie de cama de cristal. Olha só que interessante. É uma cama de cristal bem grande, tá? Bem grande mesmo, bem extensa essa cama de cristal. É uma câmara em que se pode enrolar alguém, uma espécie de pano, né, nessa cama, e depois entra uma luz através do cristal que restaura tudo e a todos. Então eles conseguem regenerar todas as suas células através dessa cama de cristal. Então eles sabem como curar todas as doenças, os seres da Atlântida, os remanescentes da Atlântida. E os Atlantes são chamados também de brancos altos. É interessante, olha, mais uma coisa.
Tall White, acho que tem um monte de seres chamados de Tall White, né? Também são chamados de brancos altos, que também são chamados de Tall White. Então, Tall White designa vários tipos de seres diferentes que têm essa designação, que são brancos, né? Com cabelos loiros, né, gente? Então, existem vários seres diferentes, alguns nem tão benevolentes, né? Principalmente os nórdicos aqui, que cooperam com os reptilianos. Então, existem vários seres diferentes com esse nome de Tall White, tá? Mas são grupos distintos, separados. Então, os remanescentes da Atlântida, eles têm, em média, de 1,80 a 1,90 metros de altura, olhos azuis ou verdes, esverdeados também, mais claros, sempre tendendo para tons de olhos mais claros, né? Por viverem em bolsões no subsolo, né? Por isso eles têm uma pele pálida, muito branca. Como eles vivem no subsolo, né, a pele tende a ficar mais branca e pálida. E esse tipo de característica é a população de Telos e Poside, né? Telos e Poside. Poside, que fica, a entrada de Poside fica na Serra do Roncador, aqui no Mato Grosso, e Telos, que é a primeira cidade, a segunda cidade intraterrena dos remanescentes da Atlântida. Não, tem gente que confunde essas duas cidades com o povo de Anshar. O povo de Anshar é outra coisa, são 7 povos intraterrenos que são naturais do interior da Terra. Os remanescentes da Atlântida, outrora, em tempos passados, eles estiveram na superfície. Depois que a Atlântida submergiu, aqueles que escaparam conseguiam criar moradas no interior da Terra, que são os remanescentes da Atlântida. Compreenderam, meus queridos? Então, por exemplo, existem também rede de túneis que levam essas cidades de Atlântida, né? Túneis da América do Sul, que estão nos Andes, nas cavernas de Taios, no Equador. Não é à toa, né, que lá existem inscrições e indicações da passagem dos Atlantes. Então, por exemplo, na caverna de Taios mesmo, olha que você vai encontrar lá. Você vai encontrar essas inscrições aqui, que fazem referência ao povo da Atlântida, os remanescentes da Atlântida, né? Então, esses seres, deixa eu voltar aqui novamente, que são os remanescentes da Atlântida, eles são bem magros e altos, bem magros mesmo, com pouca massa muscular. São bem magros mesmo, né? Falar meio seco, né, Liette? Bem magros, né? Eles são vegetarianos, então a sua alimentação é baseada em vegetais e cogumelos. Praticamente carne não é consumida. E eles cultivam, como que é a cultura? Como que eles cultivam no interior da Terra? Através de um dispositivo termonuclear, que funciona como um sol. Eles têm um sol artificial, através de um dispositivo termonuclear, que funciona como o sol artificial deles. E tem um espectro completo de luz. Então, ele funciona exatamente como o nosso sol. E assim eles podem cultivar a terra. Entenderam? Então, existe agricultura. Existem alguns livros brancos, né, dos Atlantes, que é um elemento químico para fertilizar. Eles têm um elemento químico especial que serve como um adubo especial para a terra, aonde eles cultivam, né? E as plantas, elas crescem de forma muito rápida, se desenvolvem de uma forma incrivelmente rápida, comparado aqui à agricultura tradicional que nós conhecemos na superfície. Então, tem um grande desenvolvimento. E existem também um outro território na rede Ágata, que está acima do nosso amigo aqui, gigantesco, colossal, que é o Dreada, tá, que é o Cercachos. A gente pode colocar como Cercachos, né, gente? Pode chamar assim, Cercachos. Dré, o que eles deram é um apelido, né, gente? Dredd, né? Dredd é um apelido que eles deram. Ele foi bem claro que isso não é um nome oficial. Ele na hora tem que dar, porque a gente gosta, o ser humano tem esse negócio, tem que nomear as coisas, né? Então ele arrumou esse nome. Foi o Randy Klemer que inventou esse nome. Aí, na rede Ágata também, que está acima, que é um bolsão profundo, mas não tão profundo como o Dredd, né? Tem os predadores.
ou os raptors, que são seres assim que têm características de lagarto, mas não são reptilianos. Os reptilianos não têm essa cabeça de lagarto mesmo, eles têm mais feições humanas, eles têm mais cara de lagarto mesmo. Então são bem diferentes. Se você chegar assim para um ser raptor e falar você é reptiliano, ele vai te xingar. Ele vai ficar muito irritado, ele vai ficar bravo e vai ficar ofendido. Eu falo, mas eu não tenho nada a ver com reptiliano. Ele vai dizer assim, o reptiliano parece mais com você. Olha só que impressionante. Parece mais com você, porque tem cabeça oval, né, Lente? Ele tem a cabeça mais oval, ele não tem rabo, eu tenho um rabão, né? Eu tenho mais característica de réptil mesmo. Então, você que é ser humano, você que parece com reptiliano, não sou eu, não. Ele vai ficar super ofendido se você falar isso para ele, tá ok? Eles são chamados de predadores, não gostam de pessoas que invadam o seu território sem autorização. Eles são burocratas. Então você tem que pedir autorização, você tem que fazer um juramento, tem vários protocolos para você chegar na terra deles, senão você pode se dar muito mal. Existem vários grupos, eles não são seres de terceira densidade, então eles são exatamente iguais aos humanos. Existem humanos bons, humanos maus, humanos bem maus, né, gente? Malignos, tem de tudo, né? Tem os calça apertada, tem vários tipos de ser humano. Tem várias categorias de ser humano. Tem aqueles maus, ruins e os tipo calça apertada também. Então existem várias categorias de ser humano e assim também existem com os nossos amigos aqui, os raptors. Existem grupos que são bandidos, né? Existem criminosos também lá, né? E se alguém, ou ele teve que tomar muito cuidado, o Randy Clemmer, para entrar neste mundo, no território desses seres, porque se você entrar sem ter autorização e achar o grupo errado, você pode virar o jantar, pode ser convidado para o jantar, né, Lete? Ele falou, você pode ser convidado para o jantar, porque esses seres são carnívoros. Carnívoros. Aí você pode até ficar julgando eles. Nossa, mas que maldade que eles fazem. Isso é terrível. Mesmo, né? Assim, eles não vão atacar seres humanos. Se você estiver lá, tiver autorização, tipo uma carteirinha, né, Lete, para estar ali, é proibido qualquer ser desse te atacar ou te molestar de qualquer forma. Mas se você vier sem autorização, aí o perigo é real. Queira ou não, nós seres humanos, nós consumimos carne também, né, Lete? E nem por isso você vai dizer que nós somos seres demoníacos, né, por causa disso. Então, isso é uma coisa para nós pensarmos e elevarmos a nossa consciência. Isso não quer dizer que eles são do mal, não quer dizer que eles são malignos, nada disso. É uma característica deles. E eles são carnívoros mesmo, eles não comem vegetais. O organismo deles é próprio para comer carne. Diferente do ser humano. O ser humano já é mais adaptável, né? Muito mais fácil também. E eles estão no processo de evolução. É muito importante falar isso daqui, porque vai chegar um momento que nós vamos ter que conviver com esses seres. Eles já têm acordos com os governos. Então, eles têm acordos com a aliança sabe da existência deles. Os escuros também sabem da existência deles. E eles estão muito preocupados, esses seres, os raptors, com como nós estamos conduzindo o nosso planeta aqui na superfície, principalmente o que se refere à ecologia, à natureza, tá? A natureza. Então, eles se comunicam com a superfície por motivos de segurança. Então, por exemplo, existem grutas tão grandes que formam nuvens e chove lá. Você pode perguntar assim, mas existe atmosfera no mundo, nos bolsões? Existem bolsões que são tão grandes que formam nuvens nesses locais e chega até chover. Incrível, tanto é que se você for levado num super bolsão desse, você vai pensar que está em outro planeta, e no entanto você está aproximadamente, esses bolsões, eles ficam 36 quilômetros abaixo da superfície. 36 quilômetros não é uma distância tão longa, né, gente? Estão relativamente bem próximos de nós. Isso que é o mais incrível, né? Um mundo totalmente diferente, tão próximo do nosso. Isso realmente impressionante. 36 quilômetros apenas, para ser bem preciso para vocês. 36 quilômetros. E as grutas são tão grandes que formam nuvens lá, que eu falei que chove. Então, existem musgos também bioluminescentes e micro-organismos, plantas e minerais
que luminosos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, eles já pegaram o DNA da medusa e injetaram em ratos e cachorros e gatos. Eles começaram a brilhar. Fizeram um experimento. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês, ó. Existem medusa água-viva que produz a sua própria luz, né? Que vivem em locais abissais, né? Ele fala, né? Abissal, localidade abissal nas profundezas do mar, onde a escuridão é total, então elas produzem a sua própria luz. Pegaram o DNA desses seres aí, colocaram ratos, cachorros, e eles começaram a iluminar. Mas já imaginou, olha, o cachorro que brilha no escuro? Deve ser algo assim bem peculiar, para não dizer outra coisa, né, gente? Né? Bem peculiar, bem extraordinário. É bem fascinante, com certeza chamaria muita atenção. Né? Um cachorro com luz de leão interna, né? Leão que fala, né? É leão, neon, né? De leão. Seria algo assim bem interessante, né? O DNA, então já injetaram. Por exemplo, eu te coloco aqui outra medusa, se eu acho aqui, que também brilha no escuro, aqui, ó. Aqui, ó, que incrível. Esses seres existem de verdade e fizeram essas experiências, né? Essas experiências que são bem impressionantes. Os índios Hopi dos Estados Unidos da América, eles sempre resistiram a catástrofes. Eles conseguiram sobreviver a catástrofes por causa dos inceptoides. Então, os inceptoides também são outros seres que vivem na rede Ágata, que a gente vai apresentar para vocês, que são esses seres incríveis aqui, que são os homens-formiga. Então, eles têm uma ligação muito próxima com os índios norte-americanos, isso faz parte da cultura deles, os homens-formiga. E os homens-formiga, eles contam que, em tempos de catástrofes, eles são convidados, eles são resgatados pelos homens-formiga para o interior do planeta. Quando a coisa melhora, fica mais tranquila, aí eles voltam à superfície. O Grand Canyon mesmo é o local, né, do regresso dos índios Hopi, está na cultura deles, é um local sagrado, eles falam com aonde os índios ressurgiram depois do grande cataclismo, né, é no Grand Canyon. Então é um local sagrado para os índios Hopi. Entradas em todo o mundo, existem entradas também, fendas. Uma dessas entradas está no Grand Canyon, que dá acesso ao mundo dos homens-formiga. Existem cavernas que os homens-formiga, como existem várias entradas para o reino dos homens-formiga, eles criam hologramas, eles são tecnológicos. Tá? Eles têm uma tecnologia avançada, esses tipos de inceptoide. Então, eles criam hologramas e você pensa que é uma rocha, mas não é uma rocha, é uma entrada. Como você vê uma rocha, você simplesmente evita aquele local. Você ignora que aquela rocha, porque é simplesmente uma rocha gigante, mas na verdade não existe nada ali, é apenas um holograma. Então eles criam esses hologramas para que o ser humano não venha perturbar a vida deles, né, gente? Para eles terem sossego no mundo deles. Então, como essas entradas, existem várias entradas para o reino dos homens-formiga, eles criam esses hologramas para disfarçar essas entradas e não serem perturbados. E são mais desenvolvidos porque a sua civilização nunca... Por que os homens-formiga são tão desenvolvidos? Porque a sua civilização nunca foi interrompida com catástrofes, extinções e etc. Porque eles ficam protegidos dentro do mundo intraterreno. O próprio Bhagavad Gita, fala da Atlântida, fala de uma guerra, de um confronto, porque aqui teve a questão das Vimanas, grandes tecnologias, grandes cidades, grandes tecnologias, depois tudo foi destruído, cataclismas, depois ressurge novamente a civilização do planeta. Isso aconteceu sucessivamente, várias vezes, tá, no planeta. Depois Atlântida também, que teve grande catástrofe, era glacial, tudo isso atrapalhou muito o desenvolvimento civilizacional do povo da superfície. Só que, no entanto, os seres intraterrenos estão imunes a esse tipo de coisa. Estão completamente protegidos.
E os homens-formiga, eles não gostam, assim, eles evitam o ser humano porque eles têm medo do nosso preconceito. E eles têm razão. Porque, infelizmente, nós discriminamos. O ser humano gosta de discriminar. Então, os homens-formiga não se comunicam como os seres humanos, tá? Eles não se comunicam com os seres humanos, desculpa, por causa do preconceito. Então, as civilizações intraterrenas elas são mais estáveis, porque não têm interrupções catastróficas. Como eles não têm interrupções catastróficas, o curso de evolução civilizacional ele acaba sendo maior, por isso eles são mais desenvolvidos tecnologicamente falando também. Os seres intraterrenos sabem que os humanos têm um potencial maior do que o deles, porém não sabem usar. Olha que coisa impressionante, eles têm consciência que nós temos um potencial muito maior do que o deles, mas infelizmente não sabemos utilizar da forma correta. Tá? Infelizmente não sabemos. Deixa eu voltar aqui, eu vou retornar para ver vocês melhor. Retornar para ver vocês. Deixa eu ver aqui, ver os meus amigos. Voltando para a nave, porque quando a gente compartilha a tela, eu não consigo enxergar o chat. Aqui eu consigo enxergar. Deixa eu só rolar o chat um pouquinho mais também. Então, eles são muito mais desenvolvidos, porque eles não têm interrupções, né? Assim, meus queridos, os seres intraterrenos sabem que os humanos têm um potencial gigantesco, mas infelizmente nós não sabemos usar. Na fase das revelações, nós teremos contatos com esses seres. Obrigatoriamente, se você fala assim, eu quero despertar, eu quero ascender, eu quero viver no mundo de quinta dimensão, você vai ter que aprender a conviver de forma harmônica com esses seres. Isso é um desafio, porque nós fomos programados a aceitar tudo aquilo que é parecido conosco. Então, se parece conosco, parece com anjos ou deuses. Olha só. Ou se parece com nós ou com Deus. Então você vê um ser loiro dos olhos azuis, você associa com o quê? Anjo. É anjo. É anjo. Olho azul, loirão, anjo. Traços refinados, é anjo. Se você vê um ser igual a uma formiga, é o capeta. Esse é o demônio, né, Lê? É o demônio, sai de mim, né? Faz até o sinal, faz todo aquele negócio. Então isso é uma programação mental. Nós somos programados para julgar pela aparência. Veja os nórdicos, louros, olhos azuis, parece anjo, né, gente? Mas são seres do mal, tá? Que estão a serviço da frota negra draco-reptiliana. Então nós vamos ter que aprender isso. Você tem que aprender. Se você não aprendeu, tem que desenvolver isso. Então nós não podemos discriminar ninguém. Então o homem-formiga, esse é do bem. Tem mandíbula, eles falam assim, olha, eles colocam assim, eles fazem assim, o ruído, quando eles vão se comunicar, é como se fosse no céu da boca, assim, ó. Mais ou menos assim, tá? Só para vocês entenderem. Então eles vão se comunicar, eles fazem assim. Como se fosse a língua batendo no céu da boca. Então é assim que os homens-formiga se comunicam. Compreenderam, meus queridos? Então a gente vai ter que aprender a conviver com seres. Eles também têm capacidade telepática. Fica tranquilo. Se você não conseguir entender a língua dele, que é bem complicado, né? Parece um telégrafo. Parece telégrafo, mas existe uma linguagem mesmo, né? Semelhante ao telégrafo. Então tem certas batidas e você sabe a mensagem, né, que ele está passando. Então são seres conscientes, que têm inteligência, muito evoluídos. E olha só que incrível, eles têm uma amizade muito grande com os índios. Eles pensam assim, ó, a espécie deles tem que continuar. Eles têm uma ligação muito forte com Gaia, com a natureza. Então, assim, é algo impressionante mesmo, né? Vamos aqui para o próximo. Deixa eu me situar aqui para vocês, né? Então, vamos lá. Vamos para a próxima parte aqui da nossa live. Vamos falar agora sobre os seres não antropóides. O que é ser não antropóide? Cabeça, corpo e membros. Então, seres antropóides são seres que têm cabeça, corpo, tronco, né, Lente? Tronco
e membros. Cabeça, tronco e membros. Até aquela musiquinha infantil, né? Como que é mesmo? Que canta? Linete esqueceu. Ele também não é muito infantil. Então vamos lá, meu querido. Tem até uma musiquinha, né? Infantil que fala sobre isso daí. Então, os seres antropóides são seres que não têm forma de estrela, tá? Igual os seres humanos, os primatas também têm forma de estrela. Então, são esse tipo de ser. E esses ETs formam uma espécie de estrela, né? Cabeça, tronco e membros. E eles não têm cabeça, braços ou pernas, ou seja, são completamente diferentes dos seres humanos. O Henry Klemmer vai falar a respeito desses seres, são totalmente diferentes de nós. Né? Certa vez, o Henry Klemmer teve contato com cefalópodes. Cefalópodes, os seres polvo. É isso mesmo que você está ouvindo. Seres polvo. Se você acha isso impossível, eu só gostaria de falar para vocês que existem vários cientistas, não é um só um não, que eles têm certeza que o polvo que vive nos oceanos, ele tem origem extraterrestre. Eu até vou compartilhar aqui, deve estar nas notícias. Deixa eu compartilhar aqui. Isso aqui é um fato. Antes de nós iniciarmos aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Tá aqui, ó. Ó, notícias científicas. Os povos vieram do espaço para a Terra como ovos congelados há milhões de anos. E por que eles chegaram a essa conclusão? Por causa do genoma do povo. Né? Por causa do genoma do povo, que ele tem 30 mil genes diferentes. E ele não tem nenhuma ligação com os outros seres da Terra. Então, ele é um ser alienígena mesmo. São mais de 30 cientistas que comprovam esta teoria. Então, o Henry Klemmer, ele teve um contato com o ser cefalópode, que era basicamente um polvo. Né? Aí você fala assim, como que ele conseguiu conversar com ele? Porque o Henry Klemmer, ele participou do Serviço Secreto Espacial, e ele fazia contratos e negócios com... Ele intermediava contratos e negócios com o ICC, Conglomerado Corporativo Interplanetário. Então, ele foi fazer negócio com os cefalópodes. E eles ficavam numa espécie de aquário, eles ficavam no carro seco, e ali eles faziam a negociação. E ele esteve nesse tipo de negociação, e uma conversa diplomática. Num lado da mesa estava ele, e no outro lado o cefalópode, num tanque cheio d'água do lado dele. Entendeu, meu querido? E essa notícia que eu mostrei, se você colocar lá, povo vindo do espaço, você vai achar um monte no Google, assim. Um monte. São várias matérias, não é uma só, não. São várias. Porque existe uma junta de cientistas que corrobora com essa tese. Não é um só, não. É uma junta de vários cientistas, por causa de são 30 mil genes diferentes que existem no povo, ninguém entende isso. É um ser altamente complexo. Por ser primitivo, ele é muito complexo e também é muito inteligente. Tá? Então, ele é origem alienígena. Existem vários animais aqui que têm origem alienígena, não é só o povo, não. O boto também, né, Lete? O boto foi criado pelos sirianos. O boto foi criado pelos sirianos. Existem várias espécies de insetos, aranhas, que têm origem extraterrestre. É bom vocês entenderem que os extraterrestres estiveram aqui, fizeram experimentos genéticos. Eles trouxeram também muitos animais dos seus planetas para cá. Alguns se adaptaram, eles tiveram que fazer algumas modificações. E alguns se deram muito bem aqui. Um que se deu muito bem foi as baratas, né? As baratas que vivem em qualquer lugar, né? O que serzinho miserável. Vive em Marte, vive na Terra. É perigoso jogar na Lua e o bicho fica correndo por lá, mesmo sem atmosfera. Sai correndo por lá. O bichinho miserável para se adaptar. É impressionante mesmo. Então, muitos desses seres, eles foram trazidos para cá, outros foram manipulados com experimentos genéticos. Como eu falei para você, a Terra foi tubo de ensaio para várias espécies extraterrestres durante milhares e milhares de anos, principalmente quando a grelha de proteção da Terra, 500 mil anos atrás foi quebrada pelos homocapses, sempre eles, né, atrapalhando tudo, complicando a nossa vida. Então, e quando ele estava negociando ali com o cefalópode, o Henry Klemmer, a negociação, né, foi baseada nisso aqui, né, a negociação por recursos, é um negócio, né,
Eles precisavam de um mineral raro, que tinha muito aqui na Terra, aqui é abundante, ele não falou especificamente o que era, mas aqui é muito comum, um custo zero, incrível, gente. Porque é caro para uns, é muito barato para outros, muito barato mesmo, né? E eles poderiam conseguir, em troca, eles estavam oferecendo uma proteína marinha, uma proteína maravilhosa que poderia abastecer o pelotão por muito e muito tempo por proteína. Eles fizeram negócio. Ah, beleza. Vamos fazer negócio com o cefalópode e levaram a proteína e deram o mineral para eles, que para nós não custava, aqui no caso os seres da Terra, não custava nada, né, gente? Não custava absolutamente nada. Eles faziam um negócio. Então basicamente foi troca por frutos do mar por minerais. Por exemplo, existem septóides de vários tipos diferentes. Existem septóides do estilo formiga, do tipo louva-a-Deus, do tipo besouros, também existem septóides. Né? Os tipos formiga, os besouros, né, no caso, foram aqueles que atacaram o Tony Rodrigues, numa das lives que eu falei sobre a história fantástica do Tony Rodrigues. Se você não assistiu, assista, vale muito a pena, vai valer o seu tempo, tá? Então, os septóides, eles utilizam outros tipos de insetos, como drones genéticos. Então, eles não fazem robôs, eles criam insetos, porque eles são geneticistas brilhantes, como drones e soldados, tá? Como soldados para ajudar a sua civilização. Então, por exemplo, os homens-formigas de Marte, eles têm 8 dedos, 4 braços, tá ok? Eles têm um sistema de colmeia. Em Marte, por exemplo, existe um rei, que tem 3 metros de altura, né? E eles conseguem correr até 50 km por hora. Um Homem-Formiga é bem rapidinho mesmo. 50, eles conseguem atingir a velocidade de 50 km por hora com facilidade. Né? E a comunicação é basicamente telepática com outros seres, mas eles se comunicam entre eles assim. Deve ser uma coisa bem estranha, né, gente? Você ver, né? Deve ser até assim, para muitos assustador. Por isso que você tem que despertar a sua consciência. Tem uma nova forma de pensar, ver a realidade e também ver os seres. Por isso que nós temos que trabalhar muito com o imaginário das pessoas, né? O Corey Goode, ele está com um plano de fazer filmes para o cinema lá, em novembro, né? Ele tinha uma série do programa de 20 anos para trabalhar com o imaginário das pessoas, porque infelizmente grande parte, mesmo daqueles despertos, não tem essa mente aberta para isso, porque nós temos que abrir a mente, né, Lê? Mente aberta para esse tipo de encontro. E esse encontro está muito próximo. Esses seres estão a apenas 36 quilômetros, até menos que isso de você. Imagine que aqui de Sorocaba para a capital são 80 quilômetros, né, gente? Estão bem pertinho mesmo. E é rápido. De carro você está lá em menos de 1 hora. 36 quilômetros dá o quê? Em carro 20 minutos, né? Se for em estrada, 20 minutinhos. Próximos, estão bem pertinhos de você. Não estão longe, não. Bem próximos mesmo. Estão no outro lado do universo, não estão no outro lado da galáxia. Estão apenas a 36 quilômetros de você, talvez até menos que isso. Né? Dependendo das fendas onde se encontram, né? Tipo, dos bolsões, até menos do que isso. Até bem menos do que isso também. O sistema, eu falei do sistema de colmeia, né? A comunicação é telepática e eles usam os raios UV para esterilizar objetos e equipamentos no sol. Então, eles gostam de esterilizar usando o sol, né, os raios UV, para esterilizar as suas ferramentas. Né? E também o Randy Clement teve contato com outro ser que também bem diferente do que vocês, que a gente está, assim, é surreal. Surreal que ele teve contato também, que ele fez negócio, né, com o ser tubarão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É ser tubarão. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Tubarão também é um ser que tem origem extraterrestre. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ser tubarão. Tubarão, não tem aquele. Tá aqui. Esse ser aqui. Tá? Ele também teve contato e ele negociou com o ser tubarão também. Tá? Em Marte, existem as centopeias de Marte, que são criadas pelos inseptoides e usadas em combate. As centopeias, deixa eu retornar aqui para a nave.
As centopeias, elas têm 1 metro de largura, não é de comprimento não, é de largura, e 6 metros de comprimento, e mandíbulas de 50 centímetros, é um verdadeiro monstro, né? E tem cor de púrpura rosada, né? Que bonitinho, gente. Cetopeia, cor de púrpura rosada, como se fosse um carro de combate, né? Como soldados de infantaria dos insectoides, né? Dos insectoides. O Kremer também diz que esteve na estação espacial com seres pássaros negros acinzentados, que são esses seres aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela. São esses seres aqui, ó. Aviários negros, tá? São os aviários negros cinzas, esses seres aqui. Deixa eu mostrar eles de corpo inteiro. Acho que tem uma foto aqui, uma ilustração de corpo inteiro. Tá aqui na tela. Deixa eu ver se a tela tá compartilhando. Sempre tomo muito cuidado, porque a gente já cometeu erro nesse sentido, né, Lete? Então, ali a tia fica no departamento técnico. E eles têm garras no lugar de mãos, mas não é nada ameaçador, tá ok? E garras que são assim, mais recuadas, né? Eles têm 4 dedos, o polegar, seria o polegar, e mais 3 dedos. Eles têm mais ou menos 2 metros de altura, e nesse caso eles usam um tradutor para se comunicar, e eles assobiam baixo, como um clique baixo, né? Um assobio, mas um assobio que tem um código, né, Nete? Tem um código que você quer uma língua, um assobio bem baixo, como se fosse assim. Coisa assim. Ele fez assim. Parece uma coisa assim. Lembra o Joquinha, mas ele tem um. É como se fosse. Ele tem um código, né, Nete? Tem uma frequência diferente, vai mudando a frequência desses assobios. E eles conseguem se comunicar. Eles são seres de terceira densidade, eles não têm nada a ver com os aviários azuis, tá? É outro tipo de aviário. Deixa bem claro aqui, porque vão perguntar, né, gente? Eles não têm nada a ver com os aviários azuis, que são da sexta densidade. Então, esses aí são seres de terceira densidade. São algumas raças que o ICC faz comércio, tá? Que eu estou mostrando para vocês aqui, né? Que ao total são 900 raças. 900. Estou mostrando aqui algumas bem estranhas, né? Que o Randy Kremer, o Emily Smith fez a entrevista, ele queria saber dessas raças mais estranhas, mais assim absurdas, mais diferentes que ele já teve contato. E ele colocou na lista esses aviários aqui, tá? Então, eles vão assobio baixo. E 95% das espécies encontradas negociavam com eles. Então, tinha muito sucesso, gente. 95% faziam negócio. Faziam uma espécie de permuta, né? Trocava alguma coisa por outra, que tivesse alguma vantagem, que fosse difícil para eles, porque existem certos minerais, certas coisas, que certos planetas é uma dificuldade muito grande, enquanto em outro planeta é muito fácil e barato, né? Praticamente de graça, né? O custo de transporte é mais caro do que o material. Apesar que existem os portais, então fica fácil, né? Manda o portal para lá, manda 1 quilo de pedra, né? A pessoa está precisando de pedra, né? De granito é muito abundante aqui no nosso planeta, né? Manda granito lá para eles estão precisando, fazem negócios desse tipo aí. Trocam coisas para ajudar na sua biologia, civilização, né? Então é questão de custo, né? Custo-benefício para cada espécie, para outras partes do universo. É algo que seja rendável para negociar, né? A maioria dos seres é inteligente, em alguns casos mais inteligentes do que nós, tá? Poucos têm emoções. O Randy Kremer diz que todas as espécies que ele teve contato, pouquíssimos têm emoções profundas e complexas como o ser humano, né? Então eles são bons para construir, fabricar, mas são muito ruins em desenvolvimento artístico, música e pintar. Então, para pintar, para desenvolver música, são péssimos, né? Movimento artístico horrível, porque eles não têm praticamente emoções, mas para construir e fabricar, eles são muito bons. Os inceptoides são os melhores engenheiros genéticos do universo. Conhecimento de como descobrir ou executar sequência de genes é superior a qualquer ser que você possa imaginar. A maioria deles pode fazer isso de cabeça. Eles não precisam de um computador ou qualquer tipo de máquina. Eles fazem os cálculos de cabeça.
né? E fazem todos esses cálculos de cabeça, e isso é incrível, né? A capacidade de fazer cálculos genéticos é incomparável. Nem os draconianos, nesse requisito, podem concorrer com os septoides. Então, os septoides, nesse requisito, eles são soberanos. Deixa eu pegar aqui a imagem do septoide novamente. Aqui eles, então, no requisito engenharia genética, em primeiro lugar, ganha o septoide no universo. Em primeiro lugar. Ninguém pode concorrer com eles. Os septoides têm a capacidade de imaginar o que você precisa e fazer os cálculos do que será preciso para criar geneticamente aquilo que você precisa e depois criar isso geneticamente. Olha que impressionante, tudo de cabeça, sem usar computador. Isso que é impressionante. Então, eles trabalham 24 horas por dia e eles utilizam apenas 2 horas do dia, das 24 horas. Né, se fosse, eu estou fazendo uma comparação com a nossa realidade para vocês entenderem. Né, de 24 horas, apenas 2 horas para comer e dormir. Então, eles trabalham o tempo todo. Esses seres, se eles pararem, eles ficam doentes. Então, eles têm que ficar... Tem gente que é assim também, né, gente? Se parar, fica doente. Então, eles para ficarem saudáveis, eles são super hiperativos, eles precisam ter atividades o tempo todo. Acho que é igual pequenino, né, gente? Tá em atividade, tem que fazer alguma coisa. Se não fizer nada, ele fica doente. Né? Ele adoece. E eles precisam estar sempre ocupados. Né? Tem que estar ocupado o tempo todo. E eles são seres centenários. Eles vivem entre 200 a 300 anos, os inseptoides. Então, eles são bons em reparo biológico, são bons médicos. Olha, nós precisamos ter contato com eles, gente. Bons médicos. Aí você já imaginou isso, Eliette? Você, no futuro, na quinta dimensão, você vai numa consulta e quem vai atender você é um homem-formiga. Não é impressionante? É impressionante, você vai numa consulta, quem vai te atender é o doutor, é um homem-formiga, é o doutor que vai fazer a sua consulta. É bom você já imaginar isso, faz parte do despertar da consciência. Né? São bons médicos, podem curar qualquer tipo de ser. Olha que interessante, eles podem curar qualquer tipo de ser. Porque eles não só eles sabem se curar, mas eles conseguem entrar, como eles são geneticistas, né, Nete? Eles conseguem entender o seu problema e corrigir o problema do seu organismo, das suas células, com facilidade. E tudo isso pertinho de nós, e eles gostam da gente. Gente, isso que eu falo, se você não tiver o despertar da consciência, como que esses seres vão ter contato conosco? Os homens-formigas são seres benevolentes, são seres do bem, eles já estão mais evoluídos. Só que para eles ascenderem à quinta dimensão, eles precisam de nós, porque nós somos a raça dominante. Então, se o ser humano não ascender, eles também não vão conseguir ascender, apesar de estarem muito mais evoluídos tecnologicamente falando do que nós, porque, como eu disse aqui, expliquei para vocês, o seu curso evolutivo jamais foi interrompido, assim como ocorre na superfície. Como na superfície. Então, o ciclo evolutivo deles nunca foi interrompido, diferente do nosso, que foi interrompido diversas vezes. Né? Aqui, então, por exemplo, a raça polvo, né, são gênios matemáticos. Então, eles fazem cálculos matemáticos, tudo de cabeça. O poder cerebral deles é sem rival. Né? São mais rápidos que um PC, muito mais rápidos. Ele fala que é mais rápido para fazer cálculos matemáticos que um computador quântico. Agora você vai ficar doido, né? É assim, incomparável. Enquanto o computador está demorando lá, já está aqui o resultado. Pode mandar o cálculo que você quiser que eles fazem. Né? Eles fazem o cálculo. Então, os inseptoides, agora que vem a parte interessante. Deixa eu botar aqui, eu quero olhar para vocês. Deixa eu olhar aqui, por isso que eu quero colocar bem a imagem do Homem-Formiga, porque vocês têm que acostumar com ele. É muito importante se acostumarem com a presença do Homem-Formiga. Meus amigos? Para os inseptoides, nós somos seres muito estranhos para eles. Porque assim, como eles têm exoesqueleto, o septoide ele tem um exoesqueleto, ok? Como eles têm exoesqueleto, quando eles nos veem, sabe como eles enxergam? Eles enxergam você com as entranhas para fora. Olha, é um ser com as entranhas
expostas. Então eles ficam enojados. Eles ficam assim, quando eles veem a pessoa sem... porque assim, os soldados, eles tinham armaduras. Então quando eles estavam de armadura, aí eles sentiam mais à vontade. Porque para eles, na concepção dos homens-formiga, as armaduras eram o exoesqueleto. Vocês entenderam? É o exoesqueleto deles. Então quando eles tiravam as armaduras, na concepção dos inceptoides, nós estávamos com as entranhas expostas. Com nossas vísceras para fora, entendeu? Na concepção deles. Era assim que eles enxergavam, entendeu? Então eles acham a gente muito estranho, muito feio. Então é uma questão de ponto de vista. Vocês estão entendendo, meus queridos? É uma questão de ponto de vista, simplesmente isso. Tá? Não é que eles sejam feios ou bonitos. É uma questão simplesmente de ponto de vista, tá? Então, isso os enojavam, eles ficam enojados. Quando eles viram um ser humano sem camisa, então, eles ficam enojados. Né? Coisa horrorosa, eles fazem assim. Andy Klemmer, coloca a camisa, por favor, não dá, tá difícil de olhar. Eles ficavam com náuseas, né? Dava náusea neles, né? Então, para você percorrer o universo, Randy Klemmer é bem claro, você não pode ter qualquer tipo de preconceito. Né? Existem diversos tipos de seres, com cheiros e aparências diferentes. Né? O ser humano mesmo, Randy Klemmer fala que é uma das espécies mais fedorentas do universo. Isso que os outros seres falaram para ele. Os outros seres chegaram para ele, olha, o ser humano é legal conversar com o ser humano, mas ele tem um odor assim muito forte. Eles falam que nós temos um odor muito forte, né? E os outros seres já não têm odor nenhum. Aqui a gente não sente porque... porque nós estamos acostumados, né, gente? Também por que a gente tem que tomar banho todo dia, perfume, mas realmente, de certa forma, eles têm razão, né? O ser humano é um dos seres mais fedorentos do universo, meus queridos. Então, a harmonia dimensional e a vibração da matéria, energia do espaço em frequências espaciais totalmente diferentes. Né? A harmonia dimensional e a vibração da matéria, energia do espaço em frequências espaciais totalmente diferentes, né, meus queridos? Então, dimensão elevada é o espaço elevado. Um ser pode estar aqui e nós não percebemos. Então, veja só, eu posso estar aqui, pode estar um ser aqui hiperdimensional, multiconsciente, ao do meu lado, ele está aqui, ele está me enxergando, mas eu não percebo. Para mim, ele está invisível, porque ele é multiconsciente. É nesse sentido, meus amigos, que eu estou dizendo para vocês. A quinta dimensão está aqui, só que nós não enxergamos ela. Sabe por quê? Porque a nossa frequência ainda não é compatível com a frequência da quinta dimensão. Ainda nós temos o cordão umbilical preso às coisas da terceira dimensão. Nós temos uma concepção muito errada, muito complicada. Os seres do universo, eles não entendem uma coisa que nós fazemos aqui. Isso você tem que entender, que é discriminar. Por exemplo, nós discriminamos nós mesmos. Isso é muito terrível, né, gente? Porque é pigmeu, porque é muito gordo, ou porque tem uma cor de pele diferente da sua. Nós mesmos. Agora imagine um ser igual o inceptoide. Como que vai ser nossa? Por isso que o despertar da consciência é algo fantástico. Nós temos que mudar a nossa percepção. E aquela coisa, porque nós fomos programados. Né? Tem que ter aparências refinadas e tem que parecer um anjo. Então é coisa boa. Né, gente? Agora, Homem-Formiga é coisa do capeta. Automaticamente você imagina, você vê aquilo, não, aquilo aqui é muito feio, isso aí não pode ser do bem, isso não pode ser um ser positivo, benevolente. Olha só, preconceito. Isso é programação mental. Então você tem que ser mudado. Todos nós, em algum nível, temos isso. Nós temos que mudar isso. Tá? Precisamos mudar essa concepção. Isso é muito importante para a transição planetária. É fundamental. É um requisito muito forte, muito importante mesmo. Né? Então, vamos entender o seguinte, esse planeta ele vai ser destruído, a Terra, e vai ser renovada, e haverá também uma Terra renovada ocupando o mesmo espaço, em dimensões diferentes,
Já viram física quântica? Física quântica, os elétrons e os prótons, eles existem em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, existe dimensões diferentes ocupando o mesmo espaço. Então, o planeta está pronto, nós que não estamos prontos ainda. Então, um conselho que eu te dou, não fique olhando os outros, olhe para você. Faça a sua parte. Se um pequeno grupo de pessoas fizer a sua parte, será o suficiente para influenciar todas as pessoas. Sabe por que às vezes a gente gosta de pegar no pé do outro? Porque assim a gente se sente que a gente está num patamar acima, né, Liette? É mais confortável. Ah, eu estou no degrau 3, então eu quero levar pessoas do degrau 0 para o degrau 2 para eu me sentir melhor do que o outro. Olha só como nós somos terríveis. Em vez de você pensar assim, eu estou no degrau 3, eu tenho que subir no degrau 10. Olhe para você. Você fazendo a sua parte, cumprindo a sua parte, você vai conseguir levar junto, você vai alavancar a transição planetária. E você vai conseguir abrir a chave do despertar da consciência de muitas, de milhões e milhões de pessoas. Isso é muito, fascinante mesmo. É muito fascinante, né? Então existem seres com frequências diferentes ocupando o mesmo espaço. Então agora nós precisamos entrar na frequência da 5ª dimensão. Seres multiconscientes que são bidimensionais, ou seja, uma consciência singular. O que é uma consciência singular? Ela está em vários planos físicos diferentes. Seres multiconscientes, repetindo, são seres que estão em vários planos físicos diferentes. Dimensões. Não é que são onipresentes, tá? Eu sou multiconsciente, quer dizer que eu sou onipresente. Não, você pode estar em 2, 3, 4 lugares ao mesmo tempo, tá? Essa é uma das capacidades, por exemplo, de Sananda, né, gente? De ser da 12ª dimensão. Eles podem estar em 3, 4, 5, 6, 7 lugares ao mesmo tempo. Também é uma capacidade que nós temos, que nós devemos desenvolver, né? O nível de consciência que determina a frequência dimensional que você habita. Olha só, essas palavras são muito importantes. O nível de consciência que determina a frequência dimensional que você habita. A capacidade de mudar essa frequência é a capacidade de mudar onde você está. Olha que impressionante, isso é muito forte. Na nossa consciência, combinar com outra frequência elevada e automaticamente nos encontrarmos lá. Entendeu? Combinar com as coisas elevadas, combinar com a frequência da onde nós queremos estar, nós estaremos lá. Isso é impressionante. Quando você experimenta mudança vibracional, você começa a sentir mudanças em seu corpo. Sistemas de travessia, quando está no linear entre uma e outra realidade. Então você estará em 2 lugares ao mesmo tempo. Depois que você estiver nesses 2 lugares ao mesmo tempo, você vai escolher em qual você quer estar. Então, nós estamos chegando a uma linha linear entre a 3ª e a 5ª dimensão. Elas vão ficar assim emparelhadas, né, Liette? Emparelhadas. Estão ficando emparelhadas. Por isso que a ressonância de Schumann sobe, desce, oscila a todo minuto, a todo instante. Então, as densidades estão emparelhadas. Assim, emparelhadas. Então, elas vão chegar muito próximas uma da outra e você, num certo momento, você vai ter que escolher. Eu quero ficar aqui. Mas quem escolhe é o coração, não são as palavras. É a sua frequência dimensional. É a forma como você enxerga a realidade. É a sua concepção a respeito, por exemplo, qual a sua opinião do homem-formiga? Você está entendendo? São essas coisas. Isso é mudança de consciência. Isso é mudança de consciência. É você entender que a felicidade da pessoa que está sofrendo, do seu vizinho, do seu familiar, é fundamental para a sua felicidade. É entender que nós somos partes de uma única consciência universal. Então, se alguém sofre, se alguém está com problemas, então o problema do próximo é o meu problema. Os problemas da humanidade são os nossos problemas. A gente tem aquele negócio de programação mental, né? O problema é dele. Eu não tenho nada a ver com isso.
Eu não quero saber. A gente gosta de dar uma de Côncio Pilatos, né, gente? Lavar as mãos. Côncio, né? Pôncio. Pensei que era Côncio, ele. É Pôncio. Pôncio Pilatos. E lavar as mãos. Né? A gente gosta de fazer isso o tempo todo. Nós não devemos fazer isso jamais. Né? Jamais mesmo. Então, nós somos seres multiconscientes. Então, a felicidade do nosso próximo, das pessoas que estão próximas a nós, é a nossa felicidade. A nossa felicidade depende da felicidade. Né? A nossa felicidade depende da felicidade dos outros. Né? A felicidade dos outros depende da nossa felicidade. Melhor, né? Existem ETs que estão... depois da próxima live, já estou com 1h30, né, Leti? Terça-feira, não consegui terminar ainda. Né? Não consegui terminar ainda. Então, quando você experimenta a mudança vibracional, começa a sentir mudanças, né? Na sua vida, no seu corpo, no sentir. Por isso, dos sintomas da transição. Por isso, tem pessoas que têm problema de insônia, tem outras que perdem o apetite, tem outras também que se sentem sozinhas, às vezes tem depressão. Tudo isso é sintoma da transição. Outra coisa também, nunca tente disputar com os outros. Esse negócio de disputa, de ver quem é que está certo, quem é que está errado. Aí vem a questão do orgulho, né, Liette? Do ego também, que tem que ser trabalhado, né? Que é fundamental, né, Liette? Fundamental. Então, meus amigos, na próxima live eu vou falar sobre os ETs que estão passando por humanos. Como eles residem aqui, quais são esses grupos de ETs que vivem aqui na Terra se passando por humanos, tá? Então, não perca na terça-feira, né? Vou estar na TV Galáctica. Quinta-feira, perguntas e respostas. No sábado, a gente deve ter uma outra live. E no domingo está confirmado praticamente, né, Leti? Dia 16, vou fazer uma live com a Anne Amaral do Instituto Fênix. Do Instituto Fênix, tá? Anne Amaral vai estar domingo que vem no nosso canal. Então, quem é uma pessoa que sabe bastante sobre exopolítica, conhece muito sobre Cory Gold, Serviço Secreto Espacial, Emery Smith, David Wilcock, né? Acho que ela é mais especializada com David Wilcock. Ela vai estar aqui no nosso canal domingo. Não perca a próxima live de semana que vem, daqui a uma semana. Então, na terça-feira eu vou estar na TV Galáctica. A gente vai falar sobre os extraterrestres que se passam por seres humanos. Né? Dupla identidade, né, gente? Identidade secreta, né? Os extraterrestres que se passam por humanos com identidade secreta. E na quinta-feira vamos ter perguntas e respostas. E domingo, né? Anne Amaral, do Instituto Fênix, né? Isso mesmo, né? Instituto Fênix vai estar aqui conosco também. Então, gratidão pela presença de todos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Vocês são fantásticos. Vocês são maravilhosos. Essa aula eu precisava dar. Rogério Trindade, gratidão. Madeiras Brando, Denis, que você podia falar sobre meditação no dia 8. Então, a meditação é fantástica, todos os dias, na verdade, tem todos os dias e de forma assim, quanto mais pessoas meditarem, melhor. Então, tem todo o nosso apoio. 9 horas. 9 horas, terça-feira, na TV Galáctica, às 9 horas da noite, nessa terça, tá ok? Quinta também, 9 horas, sempre 9 horas da noite, né? O horário acho que não precisa nem falar, né? Sempre 9 horas da noite. Todas as nossas lives são às 9 horas da noite. Então vai ter live terça na TV Galáctica, quinta no canal 2, sábado de novo, né, Leti? E domingo com a Anne Amaral. Então temos pelo menos 4 lives aí na semana, né, Leti? 4 lives na semana. Deixa eu ver aqui a minha amiga Edna Assis. Gratidão, Edna. Hoje você está aqui, hein, Edna? Que maravilha, que maravilha. Deixa eu ver aqui também, Odete Zanella, boa noite a todos. Aqui a minha amiga também, a Paula Cristina Ferreira Loureiro, gratidão é nossa, né? Dá boa noite aqui pro pessoal, gente. Boa noite, pessoal, gratidão pela presença, boa noite ao pessoal do chat, eu tô aqui com eles também o tempo todo. Fala mais alto. Agradecemos pela presença, pela atenção de vocês e ficamos aguardando vocês na próxima. E bem-vindos aos que chegaram agora, que estão conhecendo o canal agora também. Tá ok, então.
Então, um beijão no coração de você, até terça-feira na TV Galáctica. É isso mesmo, né, Leti?